Boa noite a todos. Hoje, no grupo de estudos, nós vamos começar o ciclo de palestras voltado para as pesquisas desenvolvidas. E hoje nós teremos a Amanda e a Eduarda, que vão falar um pouco das pesquisas que realizam. Eu vou começar apresentando primeiro a Amanda, depois eu apresento a Eduarda, né? Depois que ela terminar a apresentação da Amanda, eu apresento a Eduarda. Bom, a Amanda, ela possui ensino médio e técnico em meio ambiente pelo IFES de Ibatiba, o pós-técnico em restauração ambiental pelo Instituto Terra, né, Núcleo de Estudos em Restauração Ecossistemas, e atualmente faz graduação em licenciatura no IFES de Alegre. Apresentação para ti. Obrigada. Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho de IC. Ele não é um trabalho voltado para a área genética, daquilo que a gente vem vendo aqui no grupo de estudos, mas é um trabalho de pesquisa muito importante para nós, alunos. Então, é um trabalho de IC, da segunda etapa do edital da FAPES, né? Agora que iniciou. E a gente vai falar eu vou falar sobre a influência de substrato, a base de palha de café e cana de frango na morfologia de mudas de mamoeiro. Mais especificamente, a gente vai tratar hoje de lodo de curtume, cama de frango e palha de café. O objetivo desse trabalho é justamente desenvolver substratos para a produção de mamão, através de resíduos agrícolas e industriais, com a adição de lodo de curtume como acelerador de compostagem. A hipótese que a gente tem é que o lodo de curtume ele pode ser utilizado como um acelerador de compostagem, um catalisador. Então, aconteceria ali a reação microbiológica muito mais rápido, sim, essa é a hipótese. E esse trabalho é para a gente ver se essa hipótese realmente é eficiente e realmente funciona. A gente vai utilizar aqui os outros objetivos. Além de tudo, a gente entende que para uma boa produção é necessário que haja bons substratos que possam garantir nutrientes para que a planta cresça e desenvolva com qualidade. Então, nós vamos utilizar esses resíduos a fim de produzir um eficiente substrato para essa produção. Obter também um substrato de baixo custo para os agricultores. Se a gente pode utilizar aqui, ou o próprio produtor, às vezes, trabalha com frango, tem, sei lá, uma granja, ou trabalha com café, e ele tem esse resíduo, e esse resíduo a gente sabe que se ele for eficiente e transformar num substrato eficiente, por que não utilizar um substrato que é mais de baixo custo para o produtor rural, se tem a mesma eficiência que um substrato comercial? Então, é isso que a gente vai testar hoje. Além de tudo, no final, tem aí a produção de mudas de mamão. A gente tem que entender alguns termos para a gente conseguir entender o que é esse monte de nome que eu falei. O lodo de curtume, ele é proveniente é um lodo, né? É proveniente do tratamento do couro, da indústria curtumeira. E ele é um resíduo. Um resíduo como todo outro, que quando não tem um descarte adequado, inclusive pode trazer malefícios aí para o meio ambiente. Nesse caso aqui, como eu já disse para vocês, há a hipótese, né? Existem trabalhos que dizem que o lodo de curtume, em contato com o solo, né, ele acelera a questão ali microbiológica no solo existente ali. Então, nós utilizaremos o lodo de curtume. A palha de café, não sei se todo mundo conhece aqui, mas a palha de café aqui é proveniente também do beneficiamento ali do café. É a casca, né, do grão, né? O grão é utilizado, a casca não. Então, é isso, a palha de café. E a cama de frango, eu acho que tem até uma imagem aqui, vou dar um exemplo. Quando a gente recebe ali uma granja, ela recebe ali os pintinhos, os frangos, as galinhas, enfim. Ali na base ali de onde vai ficar da granja,
esses animais, né, eles vão precisar de um ambiente, assim, confortável. Então, aqui pode ser utilizado palha de café, palha de arroz. Se eu não me engano, aqui na região é mais comum usar o pó de serra, que vai propiciar ali um ambiente confortável para esses animais, e também é um material absorvente, então vai absorver ali a umidade, as fezes desses animais. E neste meio, ele vai receber também comida dos animais que caem ali, e tudo isso vai propiciar num material rico em em nutrientes, até porque é tudo que está ali no meio desses animais. Geralmente, essa cama de frango, ela fica alguns ciclos ali, porque o ciclo do frango, né, ele é pequeno, até o abate ou a venda não é muito longo. Então, ele vai ficar ali um tempo, quando troca aqueles frangos ali para a finalidade dele, vai haver o revolvimento. Vamos dar uma misturadinha ali, deixar propício para os próximos animais que vão chegar, e depois de um tempo esse material se torna até quase insalubre, né? Para receber os animais, então é trocado. E é nessa troca, né, que há a venda dessa cama de frango. E é isso que a gente utilizou, vocês estão vendo aqui. Então é um material que tem bastante coisa, e para a gente vai ser muito eficiente, porque tem bastante matéria orgânica e nutrientes também. Aqui a gente tem a palha de café, e aqui o lodo de curtume. O lodo de curtume é o lodo mesmo, o que fica no fundo, né, suspenso, e lá proveniente do tratamento do couro lá, do boi. Então, uma outra coisa muito importante que deve ser dita aqui antes da gente começar é que esse trabalho é um trabalho longo. Ele é um trabalho de 3 anos. Ele foi iniciado, se não me engano, ano passado, isso. E a primeira etapa desse trabalho foi fazer o substrato, que já foi produzido, que é o que a gente vai utilizar nesse trabalho que eu vou explicar para vocês hoje. Vocês estão vendo aqui nessa imagem, são vários substratos, porque aqui são substratos diferentes. A gente vai falar hoje só da cama que é o meu trabalho, que é só a cama de frango, com a adição do lodo de curtume, palha com lodo de curtume, com cama de frango e lodo de curtume, com e sem lodo de curtume. Mas aqui vocês estão vendo, houve aqui, a gente fez vários tratamentos aqui, com outros tipos de esterco também. E aqui, então, foi um processo que durou, se não me engano, 3 ou 4 meses, demorou um tempinho. Quando a gente começou esse trabalho, a gente tinha uma grande proporção aqui de palha de café. Essa palha de café, ela propicia, ela é uma grande fonte de carbono para o substrato. E é muito importante que haja uma boa relação entre carbono e o nitrogênio ali. Então, a palha de café ela tem uma grande fonte ali de carbono que vai ser eficiente para esse substrato. O lodo de curtume aí, a cama de frango, tem uma boa quantidade de nitrogênio. E tudo isso, então, vai ser importante para a gente produzir um bom substrato. Então, esse trabalho ele foi finalizado no ano passado, no comecinho desse ano, durante um tempo. Então, a gente media a temperatura, revolvia esse material para que todas as partes elas fossem decompostas da maneira eficiente, e no final a gente ter um bom um substrato, né? Um substrato. Então, aqui nessa imagem, essa primeira, ela tinha mais grãos aqui a maior parte de palha, porque estava bem inicinho ainda, mas depois ficou mais decomposto. Mas então essa foi a primeira etapa do trabalho. A gente fez o substrato. Agora a gente vai entrar na segunda etapa, que é essa que eu vou apresentar para vocês hoje. É a etapa da produção de mudas de mamão. No final, essas mudas de mamão, elas vão para o campo. No final vai ter a terceira etapa, que é levar para o campo. Por enquanto, é aqui na fase de vegetação a segunda etapa, que é o que a gente vai tratar hoje. Então, primeiramente, a gente levou esse substrato pronto agora, produzido, para a estufa, né? É uma estufa coberta com material transparente ali, com lonas ali, não chama de lona, né? Tem um outro nome, agora eu não vou lembrar, sombrite, né? Um sombrite com 50% de luminosidade. Utilizamos irrigação por microaspersão, uma irrigação automática.
e as bandejas eram suspensas sobre o solo, né? Tinham as bancadas, né? Não eram em contato com o chão, não. E como que foi feito este trabalho? A gente fez em blocos casualizados de fatorial 2 por 6. O que significa esse 2 por 6? Esse 2 significa que tudo que a gente fez nesse experimento, a gente fez com lodo de curtume e sem lodo de curtume. Em 6 proporções diferentes do substrato que a gente produziu. Então, por exemplo, a gente usou 5 proporções de substrato orgânico que a gente produziu, mais a testemunha. Então, são 6 proporções. O que são essas proporções? Por exemplo, aqui a gente tem 0% até 100. Isso daqui significa que aqui havia 0% de substrato orgânico, que foi o que a gente produziu. Ou seja, neste tratamento aqui, nessa proporção, a gente tinha 100% de substrato comercial, um substrato que foi comprado. Aí, os outros da mesma forma, 25% de substrato orgânico, ou seja, 75% do comercial. E assim até este daqui, que é o 100% de substrato orgânico, e aqui não tinha nenhuma parte de substrato comercial. Para que tudo isso? A gente queria saber se o substrato que tinha 75% esse substrato que havia 75% daquilo que a gente produziu era melhor que tinha 50%, ou que tinha 25%, ou que tinha só o substrato comum, o comercial, ou com 100% era o melhor. A gente quer saber qual é o melhor, porque no fim a gente vai saber qual é o mais eficiente para o produtor rural, para o agricultor rural, qual é o mais barato, qual é o mais eficiente de maneira geral. Porque se eu falar que esse daqui, vamos supor que esse 100%, 75% de substrato orgânico que a gente produziu e 25% do comercial é melhor do que o 100% comercial, com certeza, vamos dizer assim, o que tem 100% comercial, ele vai ser mais caro, está usando uma matéria mais cara, né? Um material mais caro. Então, a gente quer saber qual é o mais eficiente, para poder indicar para um produtor rural qual que ele vai ser melhor, ou tanto igual como o comercial, e que vai ser mais eficiente para ele em relação de baixo custo. Então, e a testemunha que a gente usou é o tratamento adicional, que é somente substrato comercial com adubo comercial. E aí, depois de saber qual é o melhor aqui, a gente ainda compara com o substrato comercial e o adubo, para ainda entrar nessa questão de qual é mais eficiente para um produtor. Então, tudo isso que a gente fez com lodo de curtume e sem lodo de curtume, porque como a gente está usando o lodo de curtume para saber se ele pode ser utilizado como catalisador para acelerar essa compostagem, a gente teria que fazer essa comparação. Então, foi feito sem lodo de curtume também. 5 repetições e 16 plantas por parcela. Eu vou mostrar aqui para vocês, que eu acho que fica mais fácil. Aqui, ó, são as parcelas. Esse aqui é o tratamento adicional. E aqui tem 2 linhas. Essas 2 linhas é uma parcela. Então, nessa parcela, tinham 16 plantas. A parcela que vai ser o tratamento. Então, aqui tinham 16 plantas, mudas de mamão. E dessas mudas de mamão, depois a gente vai usar só uma parte delas para as análises. Então, isso foi feito em todo o experimento. O primeiro bloco, vou mostrar para vocês. O primeiro bloco, aqui, ó, isso daqui é um bloco. Daqui até aqui. Isso é um bloco, com 2 bandejas e meia aqui. Esse tratamento, ele foi, todo esse bloco, ele foi repetido 5 vezes. E o que muda de um bloco para o outro é a ordem dos tratamentos, que foram aleatórios, né? De forma aleatória. Então, é isso que vai mudar. Mas aqui a gente vai ter tratamento com e sem o lodo de curtume para a gente fazer essa comparação. Então, aqui a gente tem um bloco com várias parcelas e vários tratamentos de diferentes proporções do substrato do comercial e do substrato que a gente produziu.
E aqui, depois de 30 dias, a gente começou as análises não destrutivas, que são as análises que foram realizadas na casa de vegetação. Essas análises, por exemplo, essa daí, a altura da planta, ela foi feita com uma régua que mede em centímetros, e é muito importante para a gente saber qual que é a planta que está crescendo melhor, e depois saber dizer com a combinação das outras análises o porquê que aquela planta cresceu mais, ou se aquela planta que cresceu mais, ela está mais bem nutrida, se ela está mais desenvolvida ou não. Então, é muito importante saber. É muito importante também dizer que essas análises, elas são feitas, tem que haver um padrão, para que seja menor erro possível nessas análises, menor interferência possível do externo, assim, nas análises. Então, aqui, por exemplo, essa pessoa ela que está fazendo a medição da altura, ela que vai fazer de todas as plantas, se eu não me engano, para esse tratamento, com palha de café e lodo, ou sem lodo, e cama de frango, a gente fez 960 mudas, né? Então, aqui, ela mediu a altura para todos, porque tem que ter o mínimo de erro possível na hora de fazer essa medição. A gente também fez a análise do diâmetro do caule, que tem que ser uma análise tem que ser tudo feito com muito cuidado, porque essas plantas elas não podem sofrer interferência antes de chegar no laboratório para começar as análises destrutivas. Então, aqui foi feito com paquímetro. Eu não sei se todo mundo conhece como que é feita aqui, a medição com paquímetro, se não me engano foi em milímetros, a nossa análise. E essa base aqui, ela vai se encontrar com a outra, né? E vai conseguir medir ali o diâmetro do caule. E aí tem que ser feito com muito cuidado, porque essa haste dessa mudinha de mamão, ela é muito flexível, ela é muito sensível. A gente não pode tirar essas folhas fora, então tem que ser feito com muito cuidado. E mais uma vez, tem todo o padrão, quem começa a primeira análise de diâmetro, ela vai ter que terminar, porque tem que evitar a interferência, a influência, qualquer influência ali, qualquer erro. A gente também fez número de folhas de emergência. A emergência é o quanto de plantas que nasceram ali em cada tratamento, em cada parcela, né? Em cada proporção que a gente utilizou. E o número de folhas é a quantidade de folhas que tem, que cada mudinha ele tem. Aí a gente coloca tudo na planilha e a gente vai utilizar depois esses dados em conjunto ou separadamente, depende da metodologia. Aqui agora a gente tem o multiplex. Antes, se vocês perceberem, as análises elas eram mais assim visuais, era uma contagem, uma altura. Agora a gente também tá falando de uma coisa mais, vamos dizer assim, agora é clorofila. Agora é um equipamento assim que exige também um padrão, um cuidado, mas agora é diferente. Tanto este equipamento, que é um multiplex, é o nome popular, né, comum dele, quanto esse daqui, que é o SPAD, ambos, eles têm o mesmo objetivo, que é a medição ali do índice de clorofila da planta, só que eles têm metodologias diferentes. O multiplex, que é esse, ele identifica a clorofila através da reflexão, que é a fluorescência. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, e essa relação, ela tem a ver com o comprimento de onda entre o vermelho, o verde e o azul. Ele vai pegar e vai dar um feixe, aqui vai sair um feixe de luz sobre essa planta, e esse feixe de luz, a planta ela vai absorver e reemitir essa informação que ela recebeu, e aí para o equipamento. E esse equipamento tem uma equação, né, nele, e ele vai transformar essa informação que ele recebeu em teor de clorofila da planta. E depois esses dados vão ser computadorizados e levados, né, e analisados. É isso que o multiplex faz. Ele vai identificar ali a clorofila através da reflexão, mas através
da absorção e reemissão do feixe de luz. Esse daqui, o SPAD, ele também, a gente também está falando sobre índice de clorofila, ele vai medir agora a intensidade de cor em relação à cor verde da planta. Então, ele vai medir a cor verde. E como que ele vai ser feito? É um equipamento mais simples que o outro também, mais simples que o multiplex. Ele vai aqui, vocês estão vendo, e como o outro também exige um padrão. Então, esse daqui, aqui tem uma base, que ela deve ser pressionada sobre a folha. E nessa base, e aqui, ele vai dar a informação da cor verde que tem nessa folha. Aí existe um padrão, por exemplo, se eu não me engano, aqui a gente usou 2 folhas da muda. Por quê? Você tem que saber. Às vezes tem uma folha, eu vou usar 3 folhas, é porque é uma triplicata, né? Eu preciso de 3 valores. Eu vou usar 3 folhas, mas não são todas as plantas que têm 3 folhas, é melhor ter um padrão. Vamos usar 2 folhas? Então, 2 medidas numa folhinha e uma medida na outra. Tem que haver um padrão para evitar que haja o erro. Então, aqui foi feito, tinha todo o padrão, metodologia aqui do trabalho, a gente, se não me engano, a gente fez em 2 folhinhas, e aí é um triplicado, o próprio equipamento faz essa medida pra gente aqui, depois a gente apaga os dados e faz a próxima, e foi feito em todas as folhas. Todas as folhas, todas as mudas, né, de todas as frutas. Após isso, a gente finaliza, então, as análises não descritivas, e essas mudas elas vão agora para o laboratório. Elas vão passar pela análise descritiva, que literalmente destruir a planta para fazer as análises. Até então, eram análises não destrutivas. E aí, agora, a gente vai fazer a lavagem aqui desse substrato, porque agora o que importa para a gente vai ser aqui o quanto que essa planta desenvolveu, ou não, ou a raiz. Então, a gente vai lavar o substrato. Aí tem todo um cuidado para que a gente perca minimamente possível essas raízes, que elas são muito importantes para o experimento. E minimamente também as folhas. Qualquer coisa aqui tem que ser feito com muito cuidado para que haja o mínimo de erro possível. Depois de lavado, bem identificado, todas essas mudas têm que ser bem identificadas, elas vão ser levadas para o laboratório. Lá a gente vai fazer, por exemplo, aqui, a análise de massa seca e fresca. Nesse caso aqui, a gente inicia com a fresca, que é quando ela vem do campo, do lado da parte de vegetação. Então, a gente vai aqui, depois de lavado, esse substrato vai ficar só a parte aérea e as raízes. A gente corta na base da parte aérea, aqui da haste, do caule, enfim, e pesamos. Tanto a raiz quanto a parte aérea. Isso aqui é a massa fresca. Depois, quando termina todas as análises, a gente guarda cada parte dessa para a gente fazer a massa seca também, por causa da parte estatística lá, mas a gente fala disso um pouquinho mais para frente. Mas então aqui vai ser feita a massa fresca e seca. Depois a gente vai utilizar o medidor de área foliar. Então, depois de pesado, a gente vai separar cada folhinha dessa da haste ali, do caulezinho, e vamos colocar no medidor de área foliar. Não sei se vocês repararam aqui, não sei se está travando o vídeo para vocês, mas ele tem uma luz bem no meio do equipamento, que ele vai medir ele vai medir a área de todas aquelas folhas que passaram ali. Então, é isso que ele vai fazer. Mas por que a gente precisa desses dados da área foliar? A gente tem que lembrar, assim, superficialmente, que a área foliar, quanto maior a área foliar, a gente tem aí uma planta que realiza mais fotossíntese, tem um maior crescimento. Então, se ela cresce mais, ela absorve também mais, tem a questão de absorção de energia. Só que esses dados, eles não podem ser analisados, por exemplo, esse de área foliar, ele não pode ser analisado separadamente. Ele tem que ser analisado em conjunto com, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho depois sobre a clorofila. Ele tem que ser analisado em conjunto. Porque eu não posso dizer que uma folha, essa muda tem folhas grandes, mas não são folhas verdes, são folhas mais amareladas. Às vezes é uma folha que está doente, que ela
estava realizando fotossíntese corretamente, não se desenvolveu muito bem, assim como eu não posso falar que uma planta em relação à raiz. Então, tudo isso tem que ser analisado depois em conjunto. Dificilmente a gente vai ter algo que a gente pode analisar separadamente. Então, tem que ser feita análise com muitos cuidados. E aí, depois, a gente também vai fazer a análise de clorofila. Agora, no espectrofotômetro, a gente vai fazer a extração da clorofila. Para as análises destrutivas, daquelas 16 plantas que a gente colocou na casa de vegetação, a gente usou 4. Agora aqui, a gente vai usar mais 3. É uma triplicata, então, cada tratamento, eu vou usar 3 plantas. Aqui tem um tratamento. Cada linha dessa aqui, cada linha é um tratamento. Então, aqui tem uma triplicata. O que o espectrofotômetro vai fazer? A gente vai fazer nele agora a extração de clorofila. Ah, mas a gente já fez análise de clorofila lá no campo. Fizemos. São medidores indiretos. Pode haver ali a influência de algum fator externo. Por exemplo, um medidor, ele tem que ser medido sempre no mesmo horário. O ideal é que seja tudo no mesmo dia, mas se não der, tem que ser sempre no mesmo horário, por causa da interferência da luz solar. Então, tudo isso é muito importante. Aqui a gente está fazendo uma extração, uma análise, primeiramente destrutiva. Eu preciso destruir a planta para fazer isso. E aí, no final, eu posso usar esses dados para falar, não, peraí, esses dados são muito parecidos, os dados do espectrofotômetro é muito parecido com o dado do SPAD. O SPAD é um equipamento mais barato. Se é muito parecido, talvez a gente não precise de um equipamento tão caro como o espectrofotômetro. Ou, às vezes, nem em relação a isso. Às vezes, por exemplo, eu não quero destruir a minha planta. Depois que eu medir a clorofila, eu quero levar ela para o campo. Se os dados são... a gente pode obter dados iguais, porque a gente vai destruir essa planta, se a gente pode usar ela do jeito que está. Então, depende da finalidade ali. Nesse caso aqui, a gente fez as 3 análises de clorofila. Assim, elas fazem coisas diferentes. O espectrofotômetro analisa a clorofila A, B e os carotenoides, mas os outros também, cada um faz uma coisinha, mas de modo geral eles analisam clorofila. E é mais preciso, o espectrofotômetro é mais preciso. Por exemplo, a gente pode entender aqui que quanto maior o índice de clorofila, a gente pode dizer que a planta ela pode estar mais nutrida, ela pode ter uma maior resposta fisiológica, uma maior resposta de produção. Isso é muito importante para a planta. Quando eu falo da área foliar, eu falei com vocês agorinha, a gente tinha ali, por exemplo, eu posso comparar os dados da área foliar com os dados da clorofila. Eu tenho aqui uma folha muito grande, folhas grandes, uma área de folha grande, ou seja, e folhas bem verdes, você sabe que você visualmente está vendo que estão bem nutridas, e aí com o espectrofotômetro você vai confirmar isso, ou discordar, enfim. Eu posso falar aqui, então, que eu tenho aqui com esses dados uma área grande, de área foliar, ou seja, e elas são bem nutridas, são bem desenvolvidas, porque eu fiz essa análise na clorofila, eu descobri isso é um exemplo. Então, eu posso dizer que essa planta está tendo uma maior resposta, ela está mais desenvolvida. Eu posso dizer isso, não, isso depende das análises, e também depende da finalidade da análise. Então, é muito importante que esses dados, por exemplo, eles sejam analisados em conjunto. E aí, como é feito a extração de clorofila aqui, rapidamente? Aqui, vocês estão vendo, a gente tira discos, aqui, com isso aqui, discos da folha. Nesse caso aqui, há um padrão, então a gente usou, para cada tubo para cada tratamento, em cada tubo, tiramos os discos de 2 folhas. Então, isso é para um tubo, esse para outro tubo, e esse daqui para outro tubo. 6 discos, eles foram colocados cada um no seu respectivo tubo de ensaio. Vocês estão vendo que está coberto por causa que a gente vai fazer a extração da clorofila. Então, tem que haver minimamente influência do meio externo, da luz. E aí, aqui dentro, a gente vai colocar o DMSO, que é um solvente. E aí, terminada essa etapa, a gente vai levar para o banho-maria. O banho-maria lá, ele vai ficar por uns 30, 40 minutos, vai depender do material que está sendo utilizado. Se eu não me engano, a gente usou 30 minutos.
a 60 graus, eu acho que é 60 graus, se não me engano. E ali fica até que aquele disquinho que a gente retirou da folha, aqueles 6 discos, estivessem transparentes. Significa que a extração foi realizada. E aí, depois disso, a gente vai pegar, a gente colocou 2,5 ml de DMCO dissolvente. Depois a gente vai usar 2 ml dessa extração, desse material que foi extraído, para levar para o espectrofotômetro, que é o equipamento, é o nome do equipamento. Então, a gente extraiu a clorofila, tá aqui na cubeta, e agora a gente vai levar para o espectrofotômetro, que é o equipamento. Tá passando aí para vocês. Não sei se está travando, mas é um vídeo bem rapidinho aqui. A gente sai do banho-maria. Nessa hora que a gente sai do banho-maria, é a hora que a gente vai destampar esses tubos, porque não pode haver interferência da luz. Então, a gente extraiu aqui a clorofila, coloca na cubeta e coloca dentro do equipamento. Aqui. Passou bem rapidinho, mas foi aí logo no início. Então, tem um espaço para colocar as cubetas. E depois a gente vai para fazer essa medição em 3 diferentes comprimentos de onda. E aí a gente vai ter as informações da clorofila A, B e dos carotenoides, e de forma geral da clorofila. E, por fim, a última análise que a gente vai realizar é o scanner de raízes. A gente vai utilizar aqui o INRISO, que é um software. Esse scanner de raízes, a raiz em si, ela é muito importante também, como qualquer outros desses dados que a gente teve. Porque a gente precisa de... Por que a gente vai analisar as raízes? Eu preciso de saber se aquela planta, por exemplo, ela tem uma área superficial, a raiz ela tem uma área superficial, ou seja, ela está distribuída numa maior área, ela está absorvendo mais nutrientes e mais água. Isso tudo é importante. Então, o INRISO, ele vai fazer isso. Ele vai funcionar como... o scanner vai funcionar como se fosse uma impressora. Vocês viram lá no anterior colocando a raiz? E o INRISO vai fazer isso. Ele vai escanear aqui, como se fosse realmente uma impressora, e vai dar os dados ali no computador, pelo software, e ali ele vai mostrar todos os dados de comprimento, volume, de área superficial, de diâmetro, tudo que a gente precisa ali para a raiz, ele vai dar, ele mesmo vai medir, e vai fazer isso sozinho, a gente salva os dados e depois utiliza esses dados para a parte final, que é as análises. E aí, por fim, a gente chega na grande questão que a gente ainda não tem, análises estatísticas não foram rodadas ainda, a gente não tem gráficos, tabelas prontas, a gente tem os dados que a gente obteve no experimento, mas a gente não tem resultados de forma geral, assim, para a gente poder dizer se de fato tudo que a gente analisou aqui, se a gente tem alguma conclusão. Ainda não há uma conclusão, os dados ainda não foram rodados, a gente terminou essa etapa há pouco tempo. Ainda é um trabalho que ainda vai durar até o ano que vem, se não me engano, até o final do ano que vem. Então, ainda está sendo feito. Mas essas análises, elas vão ser importantes porque elas vão verificar qual ou quais as proporções foram melhores. E se apenas o substrato desenvolvido que a gente fez, se ele é superior ao substrato comercial ou não. Então, esses resultados que a gente vai obter no final. Então, a gente ainda não temos ainda esses resultados. E aí, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Falei um pouquinho demais, mas é isso aí. Capaz, Amanda, foi muito bom. Foi muito boa a apresentação. Eu vou deixar, se puderem, para responder, para fazer as perguntas na última apresentação, depois do Eduarda. Porque daí já faz direcionado, né? O pessoal já deixei no chat também, quem quiser deixar alguma pergunta, para deixar ali, ou fazer no último momento mesmo. Amanda, muito, muito obrigado, valeu mesmo, muito boa. Eu que agradeço, José. Vou passar agora para a Eduarda. A Eduarda